Olá, alunos guardas mirins. Eu estou aqui hoje para dar início a uma aula histórica da Associação Mirim de Ourinhos e Serviço de Integração de Meninas. Pela primeira vez, em decorrência do Covid-19, aí, nessa pandemia que o Brasil está vivendo, pela primeira vez nós aqui na AMUCIM estamos fazendo um curso de formação de maneira online, porque não tem como vocês estarem aqui de forma presencial, para que a gente passe para vocês todo o conteúdo informativo e preparativo para que vocês passem a ingressar o mercado de trabalho, tá certo? Então, como eu disse, vocês estão entrando para a Guarda Mirim num ano histórico, sejam bem-vindos. A Guarda Mirim, ela tem 50 anos de existência e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a história dela. E é uma entidade pela qual já passaram mais ou menos 70 mil pessoas, mais da metade da população de Ourinhos. Então, uma entidade que tem 50 anos de existência e passou mais da metade da população da cidade, você pode ter certeza que você está entrando em um lugar estruturado, em um lugar que pode realmente fazer a diferença no seu futuro. Eu sou Ed Carlos Pinheiro, eu sou instrutor da Guarda Mirim já há 13 anos, desde 1997, fiquei até 2007, depois dei um espaço de tempo e voltei em 2018. E desde 2018 nós estamos aqui, eu estou fazendo essa aula agora em janeiro de 2021, é a nossa primeira aula, é a aula inaugural. Em relação à pandemia, nós estamos fazendo ela de forma online. Já formei e encaminhei aqui na Guarda Mirim mais de 8 mil guardas mirins passaram pela nossa instrução, passaram pela minha mão, porque além de ser professor, eu também sou instrutor do pelotão masculino e diretor-geral dos cursos de formação aqui na Guarda Mirim, no tocante à parte disciplinar. Eu cuido da parte disciplinar dos meninos, mais para frente nas aulas de regulamento, nós vamos estar falando isso para vocês, e tem uma moça, uma professora, uma instrutora, que cuida da parte do pelotão feminino. Enfim, com o passar das aulas, com o passar do tempo, nós vamos nos apresentando e aquilo que a gente faz aqui na Associação Mirim, tá certo? Hoje nós vamos estar tratando da primeira aula, a aula que fala sobre a história da Guarda Mirim. Eu vou pedir para você que fique atento a essas aulas. Essas aulas elas têm um período para ficar no ar. Passado esse período, você não terá mais acesso a essa aula. Então eu te aconselho, nesse espaço de tempo que você tem na sua casa, você pegue um caderno e vai anotando as principais coisas. Aquilo que você acha, puxa, eu não sabia isso. Então isso você vai pegar e você vai anotar aí no seu caderno. Porque tudo isso que nós estamos passando e que nós vamos passar para você será matéria de prova, de averiguação, de absorção de conhecimento. Então, através de prova escrita, nós vamos indagar a vocês se aquilo que nós estamos falando aqui durante as nossas aulas online, se vocês realmente estão aprendendo, se você está absorvendo conhecimento. Se você não se esforçar, se você não aprender o conteúdo que nós vamos passar para você, que são diversos conteúdos, você não terá condições de prosseguir para entrar no mercado de trabalho, porque tudo que nós vamos fazer aqui vai depender da sua vontade em adquirir o conhecimento, em aprender, para você depois colocar em prática lá no mercado de trabalho, tá certo? Então, mais uma vez, eu sou Ed Carlos Pinheiro, aqui na Guarda Mirim eu sou mais conhecido como o Cabo Carlos, porque eu sou militar de carreira e hoje eu já não sou mais cabo, cabo da Polícia Militar. Hoje eu sou subtenente da Polícia Militar e sou instrutor aqui na Guarda Mirim, tá certo? Então, para vocês que estão chegando agora, eu sou conhecido como Subcarlos. Então, a forma de vocês me chamarem, apesar de que lá naquele primeiro encontro que nós já tivemos, no primeiro dia que vocês foram lá da reunião, a gente já falou sobre isso. Então, a partir de hoje, para vocês, para todos os guardas mirins, eu sou Subcarlos, tá certo?
Então, vamos começar falando da nossa história, né? A Guarda Mirim. Às vezes você vê nos papéis ou mesmo na frente, aqui escrito no muro da Guarda Mirim, ou no YouTube, ou no Facebook, você vê lá a sigla Amo Sim. Nossa, amo sim, né? Dá uma conotação diferente, né? De você realmente amar alguma coisa. Mas foi uma feliz coincidência isso. A sigla Amo Sim significa, né? Amo, o A, associação, o M, mirim, e o O, ourinhos. Aonde então é que entra o sim, para ficar amo sim? Então o sim, o S é serviço, o I, integração e o M de meninas, tá certo? Então amo sim, o significado é uma sigla, significa Associação Mirim de Ourinhos e Serviço de Integração de Meninas, tá certo? Então começa por aí, você aprendendo a respeito da nossa história. Mas por que existe? A Guarda Mirim, ela é uma entidade pública? Não é. Isso é importante já para a prova. Aquilo que eu for falando que é importante, você já vai anotando aí. A Guarda Mirim, ela não é uma entidade pública, uma coisa estatal, ela não é. A Guarda Mirim, ela é particular, mas ela recebe subsídios, ela recebe verbas, ela recebe convênios para ajudar no seu funcionamento dos órgãos públicos municipais, ourinhos, dos órgãos públicos estaduais, o Estado de São Paulo, e dos órgãos públicos federais, o Brasil, a Federação, a União. Mas ela não é uma entidade pública. Então aqui, a nossa entidade, ela não tem fins lucrativos, ela não trabalha para que ela tenha lucro, não, de jeito nenhum. O nosso trabalho aqui é formar o adolescente, tirar ele lá do meio social que ele vive, lá do seu bairro, da sua vila, enfim, de onde quer que você saia, especialmente da cidade de Ourinhos. A Guarda Mirim em outras épocas já contratou guardinhas, né, que era de cidades vizinhas nossas aqui, mas hoje não contrata mais. São só realmente os meninos e meninas na faixa aí de 15 anos e meio, né, que é contratada, vem para a Guarda Mirim para fazer o curso de formação, e aí a gente encaminha eles para o mercado de trabalho. Mas como começou? Como é que foi essa história? No site da Guarda Mirim, eu vou estar colocando aqui embaixo, né, www.amosim.com.br, existe lá um resumo da nossa história. Mas o que vai cair na sua prova não será o resumo da história, mas sim coisas que eu começo a passar aqui para vocês. Mas vamos lá então, explicando para vocês como surgiu a Guarda Mirim. O porquê que surgiu a Guarda Mirim? Para que ela existe? E por que ela já está tanto tempo assim em funcionamento, né, formando e encaminhando mais de 70 mil pessoas? A Guarda Mirim surgiu logo nos finais das guerras que tinham aqui na região. E passadas aquelas guerras, alguns anos depois, a história não retrata da Guarda Mirim, ela não retrata quanto tempo depois das guerras que haviam aqui na região. Não sei se vocês sabem, né? Vocês devem ter estudado isso nas aulas de história na sua escola. Ourinhos, ela é considerada uma zona estratégica de guerra. E aqui, né, diversas tropas passavam por aqui, de soldados, para lutar contra as tropas daqui do sul, Paraguai, Uruguai, aqui, né, que aqui para baixo aqui do nosso país, na região sul do país. Então passava aqui por Ourinhos. E as pontes e o rio Paranapanema era o caminho dessas tropas. Então Ourinhos ficou conhecido assim como uma zona estratégica de guerra. E muitos militares, a história conta, né, ficavam aqui, pernoitavam aqui e depois seguiam seus objetivos, aos combates, às guerras, enfim. Esse não é o foco da nossa lição. Porém, então aqui na região, muitos militares acabavam se instalando aqui. E um deles, que vai fazer parte da nossa história, você anote esses nomes que eu vou falar agora, porque vai ser cobrado em prova. Aí a sociedade daquela época começou a perceber que muitos jovens do sexo masculino, porque perdiam seus pais nos combates, nas lutas, nas guerras, nas batalhas que tinham aqui na região, e essas crianças, esses jovens acabavam ficando órfãos. E suas mães, naquela época a gente sabe, a mulher ela tinha muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Foi mais ou menos na década de 60
aqui na cidade de Ourinhos, esses jovens cresciam soltos pelas ruas. E aí esses jovens se encaminhavam muito cedo, né, para o mundo do crime. Outros faziam parte de bandos, né, de quadrilhas para cometerem crimes. Outros entravam de cabeça no mundo, né, do alcoolismo, e abandonavam qualquer tipo de instrução, e aquilo começou a preocupar, começou a trazer problemas para a polícia, inclusive, que cuidava da segurança pública da cidade. Começou a aumentar o número de crimes. E naquela época, naquela fase da cidade de Ourinhos, né, estavam aqui grandes homens, dos quais eu vou falar para vocês os nomes agora. Então começou a aumentar o número de crimes na cidade de Ourinhos por causa de jovens que não tinham ocupação, não tinham instrução e não tinha pai, né, às vezes nem mãe, mas a maioria deles não tinham pai para cuidar de seus filhos. E eles cresciam soltos, né, e começou a causar problemas sociais na cidade de Ourinhos. Então homens da sociedade, né, homens envolvidos com as lojas maçônicas da cidade, da época, e aqui eu passo a destacar alguns, militares. Os militares nunca ficaram ausentes da Guarda Mirim, nunca. Em toda a história da Guarda Mirim, passaram por aqui soldados, passaram por aqui cabos, sargentos, tenentes, capitães, passaram pela Guarda Mirim para ajudar na formação. Os militares nunca tiraram o pé da Guarda Mirim, sempre visando trabalhar na prevenção do que na repressão lá na frente. Então, naquela época, devido ao grande número de crime envolvendo meninos do sexo masculino, nessa faixa de 15, 16, 17 anos, eles tiveram uma ideia: nós precisamos arrumar um lugar, arrumar uma atividade, fazer alguma coisa para que a gente ocupe a mente e o tempo desses meninos e ainda ensine para eles alguma coisa para que eles não venham cair no mundo da criminalidade, não venham se tornar, né, pessoas desocupadas e correrem o risco de cair no mundo do crime, da criminalidade. Então, homens proeminentes daquela época, como o capitão do exército Pedro Copiters, o seu Benjamim, conhecido como Bija, ali da funerária São Benedito, o Pedrinho do Bazar, antigo Pedrinho do Bazar, hoje, né, desses que eu mencionei o nome, apenas o senhor Benjamim da funerária São Benedito que ainda se encontra vivo. Os demais já estão na situação de imemória, né? Todos eles já faleceram. Então, esses 3 homens e outros homens que não está registrado, porque se perderam ao longo desde 50 anos passados, esses homens, no ano de 1969, esses homens vendo toda essa problemática dos adolescentes se envolverem em diversos tipos de crime, esses homens se reuniram e decidiram montar um lugar, uma estrutura, para que pudessem dar instrução, conselhos e apontassem o caminho para os jovens daquela época. Então, esses 3 homens se reuniram, a loja maçônica da cidade de Ourinhos sempre esteve envolvida, né, nessa formação, esses homens, né, que fazem muitas coisas boas pela nossa cidade, pelo nosso povo. Esses homens se reuniram e traçaram: vamos montar então hoje, Associação Mirim, mas na época não tinha esse nome. E aí eles tiveram uma estrutura inicialmente. A primeira Guarda Mirim de Ourinhos, ela estava situada ali naquela região do terminal rodoviário de Ourinhos. Então ela se situou, foi um prédio ainda muito precário, sem condições, e as informações que chegou até nós e que está registrado na história da Guarda Mirim é que esses 3 homens e alguns outros homens proeminentes da época, sem omitir uma participação vitoriosa e importante do segmento público da cidade, Prefeitura Municipal, Poder Judiciário, Poder Legislativo, né, a Câmara de Vereadores, ajudaram em muito, né, na formação dessa célula que hoje se tornou a Guarda Mirim de Ourinhos, também conhecida como AMOCIM, Associação Mirim de Ourinhos,
e serviço de integração de meninas. E com isso, reuniram esses meninos aqui e as práticas, né, dos meninos chegarem aqui, as primeiras coisas foi socializar os meninos, né? Já apararam o cabelo dos meninos, no mesmo molde dos militares da época, né? Cabelo curtinho. Então eles olhavam um jovem, já viam que aquele jovem, ele era um jovem de respeito, ele não era um jovem qualquer, ele era um jovem que tinha instrução. Colocaram um uniforme, que inclusive esse uniforme permanece até os dias de hoje, não é o mesmo da época, mas a Guarda-Mirim usa uniforme, é um símbolo da Guarda-Mirim. O nosso uniforme hoje, na cor caqui, ou naquele marrom, né? A gente vê como um marrom, mas na verdade a cor é o caqui. Mas esse uniforme já existia desde o início. E esses 3 homens e outros homens proeminentes da época, eles tiravam dinheiro do bolso para trazer alimentação para essas crianças, tiravam os seus tempos de folga, saíam de suas empresas, né, como o Pedrinho do Bazar, o senhor Benjamin, dono da funerária de São Benedito. Eles tiravam o seu tempo e vinham aqui dar instruções para esses meninos. Então, foi assim que surgiu a Guarda-Mirim de Ourinhos. Mas com o passar do tempo, eles viram que estava dando certo esse projeto com os meninos. E aí percebeu também que as meninas estavam também se direcionando para um mundo difícil, né? As meninas também vítimas, muitas delas vítimas das guerras que surgiam aqui na região. Eu te aconselho, não sei se você já teve oportunidade de ler o livro de Ourinhos, né? O Ourinhos tem um livro, né? Ourinhos fez 100 anos agora, em 2020, né? Ourinhos tem um livro, e nesse livro conta toda a história. E lá no livro de Ourinhos acaba falando de momentos de guerras que aconteciam aqui na nossa cidade. E como eu estava dizendo, o projeto com os meninos deu certo, mas agora as meninas também estavam partindo para um outro rumo, né? Acabavam ali se envolvendo no mundo da prostituição, algumas, e eles viram então que se o projeto deu certo com os meninos, também daria certo com as meninas. Então aí eles inventaram o serviço de integração de meninas. Então o primeiro foi a Associação Mirim de Ourinhos, onde tinha só os meninos. Depois o serviço de integração de meninas veio depois. E isso ocorreu entre o ano de 1969 e o ano de 1971. Aí, quando a sociedade viu que esse projeto realmente tomou corpo, aí a sociedade como um todo passou a apoiar esse projeto, e a Guarda-Mirim foi desenvolvendo, foi crescendo, foi aumentando o número de jovens que fazia parte, né? A gente chama dos pelotões de guardas mirins, porque atrás a Guarda-Mirim ela sempre teve um envolvimento muito forte com os militares, como eu disse, os militares nunca saíram daqui. A instrução ficava em parte, a instrução, né, de conhecimentos específicos, português, matemática, essas coisas, ficavam parte com os militares e parte com os civis. Já a disciplina, o controle da disciplina e um trabalho efetivo para que esses jovens não se tornassem marginais, ficaram a cargo então dos militares. É por isso que a Guarda-Mirim, quando ela está em formação, quando ela está desfilando no 7 de setembro, pouca ou nenhuma diferença ela tem do Exército ou da Polícia, que desfila ali, né, naquele desfile cívico do dia 7 de setembro. Então, a Guarda-Mirim ela tem toda uma estrutura militar, mas lembrando, a Guarda-Mirim não é militar. São apenas alguns movimentos que são feitos para que a gente possa ter o controle de um grande número de guardas mirins. Tá certo? Então, enfatizando, a Guarda-Mirim ela não é militar. A Guarda-Mirim ela é uma sociedade do segmento civil. Então aqui não tem nada de militar. Mas algum ensinamento, alguma doutrina, alguma disciplina, nós temos aqui na Guarda-Mirim que é parecida com a que os militares vivem. Tá certo? Mas aqui vocês serão totalmente civis. Ninguém vai ser aluno militar aqui. Esse linguajar, inclusive, nem existe. A única coisa que parece ser militar é que usa uniforme
nós temos a aula de ordem unida, que é aquele negócio, sentir, descansar, cobrir, que é para facilitar a organização de um grande número de pessoas comandadas por uma única pessoa. Então é por isso que nós usamos esses jeitos militares de unir e de comandar um grande número de pessoas. A partir do ano de 1971, guarde esse ano, vai ser pergunta de prova. A partir de 1971, aí a Guarda-Mirim, ela recebe o reconhecimento de entidade filantrópica e oficialmente é redigido um documento e é registrado em cartório e a AMOSIM, então passa a ser oficialmente conhecida como uma entidade filantrópica que presta serviço de educação para o trabalho para os jovens orienses. Do ano de 1969, extraoficialmente, e do ano de 1971, oficialmente. Mas você pode perguntar assim, mas qual que é a diferença? Extraoficialmente é quando não é reconhecida por documentos. E oficialmente, 1971, a Guarda-Mirim passa a ser reconhecida pelos órgãos municipais, né, como uma entidade filantrópica que presta serviço de encaminhamento aos nossos adolescentes ourinhenses, tá certo? Então esse é o resumo da nossa história, dessa nossa primeira aula inaugural. E do ano de 1969, então 50 anos, deu em 2019. Mas como nós não podemos contar o tempo extraoficial e somente oficial, que foi a partir do momento que a Guarda-Mirim ela foi reconhecida como entidade pública, entidade filantrópica, é que nós passamos então a completar 50 anos. Então, nesse ano de 2020, de 1971 até 2021, é onde a Guarda-Mirim completa o seu cinquentenário e é justamente no ano que vocês estão entrando. Por isso que eu disse que o ano de 2021, apesar de ser um ano difícil por causa da pandemia, mas para vocês é um ano histórico em que vocês estão chegando aqui. E de 1971, que começou os registros, né, as escolas, os cursos, passaram pela Guarda-Mirim, como eu disse lá no início da aula, mais de 70 mil pessoas. Você pode dizer assim, mas como você pode provar isso? Nós temos aqui, vocês ainda não conhecem, porque é uma linguagem nova para vocês, o chamado arquivo morto. Ou seja, é onde tem os documentos de pessoas que já passaram por aqui, com registros desde o ano de 1971. Está lá, pode até ter sido seu avô, seu pai, enfim, que passou por aqui. Se ele foi Guarda-Mirim, o registro dele está lá registrado. É só procurar de forma bem organizada, está lá o registro contendo a vida de todos aqueles que passaram por aqui. E é dessa forma que eu digo para vocês, que a Guarda-Mirim ela é uma entidade vitoriosa e que já formou mais de 70 mil pessoas, encaminhando essas pessoas para o mercado de trabalho. Mas todos são Guarda-Mirim? Não, tem gente que não se adapta, não tem jeito. Aqui na Guarda-Mirim nós temos regras, e essas regras não é só na Guarda-Mirim, aí na sua casa tem regra, na escola tem regra, na cidade, no trânsito tem regra. Na Guarda-Mirim é diferente, aqui nós temos as nossas regras. E se você não se adapta a essas regras, infelizmente você não pode ficar aqui dentro, tá certo? Mas você é muito bem-vindo, você é o material mais precioso que a Guarda-Mirim de Ourinhos tem, é o material mais precioso, portanto você é bem-vindo. E hoje, com a evolução, com o passar dos anos, hoje a Guarda-Mirim ela gira em torno mais ou menos de 450 adolescentes por ano. A Guarda-Mirim, devido às crises, né, mundiais e pelas quais também o Brasil passa, muitas empresas fechando, inclusive por causa dessa pandemia, a Guarda-Mirim está com um número de 450 guardinhas por ano. Mas nós já chegamos assim num giro contínuo de 1.000 guardas-mirins, tanto que no ano de 2007, no desfile de 7 de setembro de 2007, eu desci a avenida comandando quase 40 pelotões de guardinhas, eu bati o recorde, 1.005 guardinhas desfilando na avenida. Foi quase meia hora de guardinha passando o tempo todo,
é o desfile mais esperado do 7 de setembro, é o da Guarda Mirim desfilando. É questão de honra. E quem passa por aqui é um marco na vida. Marca a vida dele. Quem passa por aqui jamais esquece essa fase. Então você que está entrando na Guarda Mirim agora, você é um privilegiado. Você está entrando numa entidade que tem 50 anos de existência. Tá certo? Então, esse é o resumo da nossa história, esse é o resumo da história da Amo Sim, e eu tenho um profundo amor e carinho pela Guarda Mirim. Sou aposentado, já não trabalho mais, e hoje, e desde hoje, até hoje, né, desde 13 anos, desde 1997, eu dedico a minha vida como militar para trabalhar na prevenção, para evitar que vocês, adolescentes, tomem um caminho errado na vida e que vocês possam ser vencedores. O meu maior pagamento aqui na Guarda Mirim é saber que lá na frente você venceu e a instrução que a gente deu para você fez a diferença na sua vida, como já fez na vida de 70 mil pessoas. Então, mais uma vez, você é muito bem-vindo, você está pertencendo a uma entidade que para você é uma honra você estar aqui. É uma honra. Quando você fala no meio empresarial que você foi Guarda Mirim, com certeza as portas de emprego vai abrir um pouquinho mais para você. O sucesso aqui dentro só depende de você, porque a nossa parte nós vamos fazer. A outra parte, quem tem que fazer é você. E outra, eu tenho um jargão comigo que diz assim: se você quer saber do seu futuro, ele é exatamente o quanto você está plantando hoje. Então você leva isso para a sua vida. Vocês vão ver, né? O Subcarlos, como eu sou conhecido aqui dentro, falar diversas vezes isso para você. O seu futuro você vai saber pelo que você está fazendo hoje. O quanto você está investindo no seu futuro. Então hoje, a Guarda Mirim abre essa oportunidade para você. Uma entidade que tem 50 anos de existência. Tá certo? Então nós paramos por aqui, nós encerramos essa aula aqui. Você, espero que você tenha anotado, né, esses principais pontos dessa aula. Veja, reveja, anote, porque você vai ser cobrado em prova. De que forma? Perguntas com questões e respostas. Tá certo? Então, um grande abraço, mais uma vez seja bem-vindo e até a próxima aula.